Bem-vindo aqui a mais um episódio do nosso podcast Carreira e Negócios, uma série especial sobre crédito. E hoje a gente vai falar aqui sobre inclusão social, vamos falar aqui sobre cidadania financeira. Eu trouxe a Patrícia. Patrícia toca esse assunto aqui para o Banco Bradesco. Isso. Patrícia, muito obrigado. Eu que agradeço, Jorge. Para mim é uma honra e uma felicidade estar aqui com você para falar de um tema tão relevante para as instituições financeiras e para a sociedade. E assim, você pode, acho que talvez só para começar, né? Como que funciona esse processo, né? Eu entendo que os bancos agora eles têm que estar mais atento ao quesito de consciência financeira, cidadania financeira. Como que funciona isso dentro de uma organização? Tá, uma importante pergunta. Quando a gente fala de cidadania financeira, muitas pessoas levam, né, para uma linha de ter ações sociais dentro de uma instituição financeira, mas é muito mais que isso. Também tem o desafio aí com toda a base de clientes, de pessoas vulneráveis, para ter acessibilidade ao sistema financeiro, mas eu diria que aqui a cobertura é são para todas as classes sociais. A cidadania financeira, ela não é um processo novo no sistema financeiro brasileiro, e agora que está ganhando grande destaque e grande força. Ela começou mais ou menos em 2018, até com um programa que o Banco Central instituiu, com 4 pilares, né? De promover a participação dos clientes no sistema financeiro, de dar segurança, né? Então, assim, qualquer pessoa que procure uma instituição financeira encontrar um ambiente seguro, né? Isento de fraudes. Ter uma inclusão financeira e a educação financeira, que eu diria que é a base aí de qualquer ação que a instituição financeira deva realizar. O que vem aprimorando ao longo do tempo é até alguns diagnósticos feitos até pelo Banco Central e até bastante interessante, porque no período da pandemia, né, que foi um movimento bastante desafiador aí para todos que não podiam sair de casa, o Brasil ele teve uma evolução muito significativa no sentido das pessoas procurarem serviços digitais. Então, a gente observou que assim, as pessoas passaram a buscar mais o sistema financeiro, os produtos e serviços financeiros, por meio dos canais digitais, e aí quase que dobrou esse volume da população procurando, mas um ponto relevante é que o crescimento que aconteceu pós até a pandemia, no uso de canais digitais do sistema financeiro, também demonstrou que foi desestruturado, porque o volume de pessoas que aumentou aí, tendo acesso a serviços financeiros, também aumentou no índice de inadimplência. As pessoas procuravam, as pessoas acessavam o crédito, mas não tinha consciência que eu tenho que pagar depois, eu tenho que, né, ter aí um controle financeiro sobre isso. E isso despertou tanto para o governo quanto também para o próprio Banco Central. Recentemente, em 2023, o governo lançou o programa, não sei se você lembra, Desenrola Brasil. Né? Que é justamente porque a população brasileira ela entrou numa camada de endividamento importante. E aí, como recuperar, né, essas pessoas, como fazer a reversão aí, né, dessa descendência financeira. Então, o governo lançou isso e o Banco Central até lançou uma resolução para falar, olha, bancos, vocês têm que apoiar aí todas as pessoas, né, para que consigam ter uma saúde financeira. Olhando mundialmente, nós temos países que já estão muito avançados com relação à saúde financeira, né, no sentido de apoiar a população
para que elas tenham capacidade de organizar, né, de se reconhecer aí como com capacidade de tomar crédito e ter uma gestão sobre esse crédito. Mas, assim, é um mundo desafiador, né? Realmente, a pessoa ela ter capacidade aqui, olhando para a população brasileira, de se reconhecer, né, como capaz de tomar crédito ou de fazer uma gestão financeira, olhar no espelho, não se vê um leão quando se é um gatinho, né, que não tem capacidade ainda de ter compromissos financeiros. Então, ter a real, né, a pessoa, ela ter a capacidade de se olhar, entender se ela já está endividada, se não está, como que ela pode aí evoluir profissionalmente e financeiramente para ter uma alavancagem financeira. Tá, então estou entendendo assim que durante várias décadas a classe alta, a classe média alta é que tinha acesso ao crédito e tinham talvez uma consciência um pouquinho melhor do consumo consciente de crédito, e na hora que democratiza o acesso ao crédito e entra uma população que teve muito pouco oportunidade de consumir crédito, percebe-se que ela também não está educada para esse consumo, né? E aí vem um pouco desse como é que eu faço dentro do banco para não ter um incentivo para dar mais crédito para quem não tem essa consciência. Então, primeiro, como é que eu educo essa pessoa para depois dar o crédito mais saudável, né? Exatamente. E aí vem a questão do crédito consciente, né? Então, o grande desafio para as instituições financeiras é ter capacidade de reconhecer qual é o comportamento financeiro, né, da pessoa que está lá procurando um crédito e qual seria aí a melhor solução a ser ofertada para que essa pessoa ela não caia numa degradação financeira. Então, a pessoa, de repente, ela está endividada e ela buscando aí uma linha de crédito, né, que não é adequada àquela situação que ela está, ela acaba se afundando mais. Então, até o papel das instituições é esse, de reconhecer como que o Jorge está financeiramente, o que cabe, né, nessa situação financeira e oferecer um crédito que ele tenha aí mais vantagens, menos custos e que tenha de fato uma capacidade de pagamento, tá? E nesse sentido até vale colocar um ponto importante que é o nível de confiança financeira dos brasileiros, né? E quando a gente fala da população brasileira, a gente pega uma camada que de fato é uma camada mais baixa, né? E até o Banco Mundial, no estudo que ele fez em 2020, o Banco Mundial ele faz estudos a cada 4 anos, né, em um dos estudos mais recentes, ele avaliou o Brasil e questionou a população sobre o nível de confiança, o quanto a pessoa se sente capaz de pagar suas despesas básicas, né? Uma conta de luz, uma conta de água, tal, alimentação. E o Brasil ele foi destacado como a população com menor nível de confiança, com menor nível de acesso aí a uma educação financeira, e isso saltou os olhos, né, tanto do governo quanto do próprio Banco Central, Febraban, e entraram então mobilizações, né, para reverter esse cenário, para a gente puxar o Brasil aí para cima, né, e aí com isso, né, da parte da Febraban, ela até lançou um indicador, né, que é o Índice de Saúde Financeira do Brasil, que é aberto a toda a população, tá? Para que as pessoas elas façam uma autoavaliação, uma autopercepção de como estão financeiramente. E aí, com esse resultado, a Febraban ela também indica cursos que ela possa fazer. E isso também desencadeia para as instituições, né? As instituições, elas têm aí o grande papel de apoiar, orientar financeiramente. Então, assim, se o Jorge for hoje numa instituição financeira, né?
O papel da instituição, além de reconhecer o comportamento financeiro, é avaliar como que você pode aí dar um direcionamento para a contratação de crédito, se esse for o caso, mas se você estiver num momento de ascensão financeira, de construção de patrimônio, também como que você pode direcionar seu dinheiro para que de fato você alcance seus sonhos e no meio do caminho não tenha perdas aí e acabe, não conseguindo alcançar o seu projeto. Agora, quando eu olho o ciclo de crédito, né? Em que momento, ou quais momentos, né, que os bancos têm que fazer essa atuação? O que eu quero dizer? Tem uma hora que eu escolho se esse cliente ele é elegível ou não a receber crédito, ou se ele tem consciência financeira ou não. Ou na hora que eu educo ele, que produto que ele vai consumir. Ou se ele está consumindo errado algum produto, eu tenho que fazer alguma mudança de rota aí antes dele entrar no efeito aí bola de neve. Que momento que deveria, ou que momento que tem essa intervenção? O desafio da saúde financeira, tá, de reconhecer e atuar, né, estabelecer medidas financeiras aí adequadas ao cliente, ela dá cobertura a todas as etapas de relacionamento. Então, desde quando o cliente ele pisa numa instituição financeira, já tem que ter esse trabalho, né, de reconhecer o perfil e direcionar aí para um relacionamento mais adequado, um produto mais adequado, mas também durante o ciclo de vida, foi contratado o crédito, como que está esse cliente, né? Ele precisa de apoio, ele está demonstrando que ele está num comportamento financeiro adequado, porque muitas vezes você entra, você contrata um produto, aí você fala, putz, eu acho que eu não vou conseguir pagar. Aí você contrata outro produto para dar cobertura àquele e você nem caiu em inadimplência ainda. Mas você começa a mostrar um comportamento, movimentos, né, que já sinaliza a degradação financeira. O Jorge, ele está perdendo a capacidade de pagamento, ele está com um comprometimento de renda superior à sua capacidade, ele está buscando várias modalidades de crédito, né? Então, nesse momento, a instituição ela pode sim entrar com esse cliente e falar, Jorge, estou vendo que você tem cartão de crédito, você tem cheque especial, crédito pessoal, vamos dar uma organizada, né, para você colocar o carrinho, o trem nos trilhos aí e ter uma saúde para pagar as suas dívidas, né? Então, não precisa o cliente, a pessoa entrar realmente numa situação de inadimplemento ou superendividamento, né? Então, o papel das instituições também é acompanhar como é que está esse ciclo de vida, como é que você vem se comportando ao longo do tempo, para você até ter uma estruturação financeira melhor, tá? E aí isso vale tanto, né, a gente está falando de endividamento, como ascensão financeira. Porque muitas vezes você está com o dinheiro parado, né? Então, Jorge, você não gostaria aí de direcionar seus recursos para uma linha que te dê um retorno maior? Ou até, você não tem um sonho, né? Qual é o seu sonho? Vamos fazer um planejamento junto, né? Para que de pouquinho em pouquinho você alcance aí, né, um patrimônio aí estruturado que você estava buscando, ou a viagem, ou a faculdade do filho, né? Então, é importantíssimo também pensar em reserva financeira. Quando a gente fala, vamos construir então um bem-estar financeiro, uma saúde financeira para as pessoas, né, para o cidadão, isso significa que a pessoa, né, para ela considerar que ela atingiu um bem-estar financeiro, ela tem que ter capacidade de, primeiro, se reconhecer financeiramente, ter uma autopercepção, para que ela não adquira, né, produtos, serviços, compras que ela não tem capacidade de pagar. A partir do momento que ela se reconhece financeiramente, que ela tem a capacidade de planejar,
né? O seu futuro financeiro, quais são aí os seus grandes objetivos. E para tudo isso, por trás, existe um ponto importante que é construção da reserva financeira. Qualquer pessoa, ela tem que estar ciente que, eu estou empregada, eu tenho salário, mas e se acontecer algum choque econômico na minha vida? De um dia para outro eu perdi o meu emprego, eu fiquei doente, eu preciso fazer um aporte financeiro numa situação que eu não esperava. Eu tenho capacidade para isso? Eu consigo suportar financeiramente essa situação? Então, o básico, né, para a pessoa falar, eu tenho um bem-estar financeiro, é ela se reconhecer financeiramente, conseguir planejar, ter sua reserva financeira, né? E essa reserva, muitas vezes a gente até fala, o ideal, né? Minimamente é você ter aí uma base de 3 salários, tá? 3 salários guardadinho, né? Mas, ou até 6, ou até maior, né? Então, assim, minimamente 3 salários você tem que guardar e deixar lá quietinho, né, para qualquer situação inesperada que venha acontecer na sua vida. E o ideal nesse bem-estar financeiro é, de fato, você começar a construção do seu patrimônio, né, ter os objetivos e trabalhar para alcançar. Agora, como é que você avalia a pessoa para entender aqui o nível de consciência? Porque você não tem um histórico, né, de consumo de crédito, às vezes a pessoa ela acabou de ser inserida no sistema financeiro. Como é que é esse processo de entender o nível de consciência e até diagnosticar para dar o remédio correto, né? Exato. Isso tem sido, eu diria, né, um grande desafio para as instituições financeiras, sistema financeiro, para a conscientização da própria pessoa, né? E é um mundo novo, eu diria, no Brasil. Antigamente, se falava muito de score de crédito, né? Modelos para aprovação de crédito, né? Muito até binário, né? A pessoa está inadimplente, não está, e ali já saía o veredito, ela é capaz ou não de pagar. E a virada de chave que está acontecendo é, de fato, você ter capacidade de reconhecer comportamentos financeiros, né? Então, para uma pessoa, é ela avaliar como eu estou, né, me comportando financeiramente. Tá? E aqui vem um ponto até bastante relevante, que as pessoas, quando elas falam de educação financeira, a gente tem que fazer inserção financeira desde criança, para que o adulto, né, ele já se sinta maduro no conceito de educação financeira, tem que estar nas escolas. Quando essa discussão começou no Brasil, era muito pautado em matemática. Você tem ganhos, né? E tem saídas na sua conta. E como é que fica, né? Positivo, negativo, né? E isso não é suficiente para amparar o processo de educação em saúde financeira. O que hoje fica bastante claro é que a educação financeira, ela é muito mais comportamental do que, de fato, é uma conta aí de mais menos, né? Então, hoje tem até estudos muito pautado em distúrbios comportamentais relacionados à situação financeira, a decisões financeiras que a pessoa toma. Até em alguns estudos foi colocado que os brasileiros, eles são assim muito impulsionados pelo prazer, né? Então imagina, eu entro numa loja, eu vejo aí um bem, eu falo, putz, eu quero adquirir esse dinheiro, esse produto. Nesse ponto, né, eu tenho um prazer imediato. Eu fui lá, comprei, eu não consigo pagar à vista, não, parcelo que, né, aí a parcelinha cabe no meu salário. E aí vem aquele prazer, nossa, eu sou capaz, eu consegui. Depois de um mês vem a primeira parcela e já entra a frustração, putz, que
besteira que eu fiz, né? Tô com uma dívida, não vou conseguir pagar. E aí as pessoas entram aí numa situação de frustração, né? De estresse financeiro, começa a procurar apoio e tal. E a gente vê, parece que é uma coisa assim, não acontece. Acontece, tem grande camada da população brasileira que está nessa situação, né? Trabalha diretamente com prazer momentâneo e depois cai aí numa situação de estresse, depressão, porque não consegue pagar. Então, um dos pontos, quando a gente fala da pessoa, né, para se trabalhar em saúde financeira, é a pessoa ela ter capacidade, como eu falei antes, de se olhar no espelho, entender como que ela está financeiramente, o que ela pode assumir, né, de compromissos financeiros e o que ela pode buscar de ascensão financeira. E colocando, né, nesse contexto a instituição financeira, quando a pessoa entra dentro de uma instituição, ela tem que buscar recursos, né? Como é que está o comportamento no mercado, informações que leve aí a esse diagnóstico do comportamento financeiro. E isso não é simples, Jorge. Isso eu diria que está sendo um desafio para todo o sistema financeiro, porque a gente está falando aqui de estudos, de modelos de comportamento totalmente novo, né? Então, aquele modelinho que eu tinha de crédito, né, para deliberar crédito, ele não é suficiente para acomodar essa visão que as instituições precisam alcançar para apoiar esse cliente, né, essa pessoa, e que a pessoa ela tem que começar a perceber para se conscientizar. E aí, nesse contexto, entram algumas informações que a gente agora tem que construir, né? Tem que construir junto com o cidadão, junto com a pessoa, e tem que começar a formar a base histórica. Então, um dos pontos é reconhecer se a pessoa ela tem capacidade aí, se ela está entrando no endividamento financeiro. E aí o endividamento financeiro não é a inadimplência, quer dizer, não é unicamente, é claro que a inadimplência é um grande sinal, mas não é isoladamente, é eu ter a visão, antes mesmo dela cair numa inadimplência, que ela está indo num passo de degradação. E puxar para a conscientização, né? Puxar, falar, olha, não, você está indo no caminho, você está usando muito cheque especial, por que você está fazendo isso, né? Vai para uma linha aí com créditos, né, mais acessíveis, mais baratos, para você conseguir se recuperar. Ela tem que ter reserva financeira, né, como eu falei antes. E aí ela tem que mostrar comportamento histórico de movimentação. Então, o momento que nós estamos hoje, né, com relação ao indivíduo, é trabalhar diretamente na conscientização, com dicas, né, de educação financeira, com treinamentos, tal, para que a pessoa comece a assimilar. E com relação à instituição, é a construção de modelos, né, de indicadores que a gente comece a ter maior sensibilidade e percepção de como é que está o comportamento financeiro, para poder apoiar e ter uma jornada muito mais aderente a esse comportamento. Tá, mas vamos pegar aqui, hipoteticamente, se você estivesse na agência, viesse um potencial cliente para consumir crédito e você tem que agora avaliar a consciência financeira desse cliente. Como que você faz? Né? Que produto você vai propor? Né? Como é que é feito esse diagnóstico? Esse diagnóstico, como eu falei, ele está sendo construído através das jornadas, né? Então, assim, as instituições, elas procuram, né? O primeiro passo é a segmentação, né, dos clientes por tipo aí de movimentação, capacidade financeira, e a partir desse momento, as jornadas que eles entram, né, até com o gerente, elas já sinalizam, né, olha, o Jorge, ele tem um perfil para movimentação financeira digital.
Então, assim, ele está numa agência, né? Tem alguma coisa aí atípica acontecendo. E é reconhecer através, né? Hoje os bancos eles estão muito apoiados em inteligência financeira, com base em dados analíticos desse cliente para direcionar qual é o melhor recurso, qual é a melhor solução para o Jorge, né? E para o gerente na agência, é ele olhar para o Jorge e falar, tá, aqui eu estou reconhecendo o Jorge como uma pessoa que financeiramente ele tem aplicação financeira, mas ele tomou um empréstimo porque ele não queria mexer nas finanças dele e tal. E, assim, ter um diagnóstico rápido, né, para dar esse direcionamento mais próximo, né, da necessidade que ele tem. Então, assim, isso está sendo trabalhado tanto no mundo digital quanto no presencial. No digital, são jornadas, né, jornadas mais leves, jornadas que levem a pessoa aí para o grande objetivo que ela está buscando e que, no meio do caminho, se o Jorge não está entendendo, ele consiga, né, falar, eu não estou entendendo, e ter um recurso para ter acesso a mais informações, tal, para que ele tenha aí esse letramento, né, o acesso necessário para a tomada de decisão. Então, nesse contexto, é o trabalho mesmo das informações, da experiência, para que você não tome uma decisão aí totalmente equivocada, né? E os bancos também ensinam a ter um bom comportamento? Como que eles fazem isso? Os movimentos, eles estão cada vez mais fortes, né? E até assim, hoje, por exemplo, né, tá entrando no ar uma campanha do Bradesco falando diretamente de crianças, né? Falando para os adultos, olha, você pode começar a falar com seu filho desde cedo sobre dinheiro, né? Então, o que está sendo percebido é que não adianta disponibilizar um curso, um treinamento com vários módulos, né, complexos. Você tem que ter uma abordagem muito próxima e leve com as pessoas para que elas assimilem rápido, né? E aí, das crianças, é um momento oportuno. A gente está chegando na semana aí, Dia das Crianças, tal, e tem vários casos assim, por exemplo, o seu filho pegou seu cartão de crédito e fez uma compra, né? Tem até um caso lá de 500 mil pirulitos, comprou com um cartão de crédito, né? Sem noção nenhuma, né? Dinheiro e tal. Então, o que as instituições estão avançando cada vez mais é como alcançar o cidadão, o cliente, de forma leve, intuitiva, que ele perceba como ele pode melhorar a sua situação financeira. Então, se você olhar, né, os bancos numa visão geral, tem bancos que estão avançando para gamificação, né? Então, de uma forma totalmente lúdica ali, o cliente ele já vai assimilando pontos, dicas de educação financeira, sem perceber que ele está no processo mesmo de treinamento, aculturamento sobre o tema. Então, é esse o nosso desafio, né? Levar cada vez de forma mais leve a informação para que o cliente ele perceba. E, é claro, se ele buscar, né, um curso, um treinamento, alguma coisa muito específica, ele também conseguir alcançar não só na instituição, através da FEBRABAN, e até no próprio mercado. Mas aqui, uma dica que eu dou, né, importantíssima, reconheça quais são as suas fontes, né, para você buscar aí referências sobre como você tratar o seu dinheiro. Porque hoje a gente tem uma riqueza, né, muito grande de pessoas que se consideram especialistas sobre, né, a vida financeira, gestão financeira, mas busque, né, fontes fidedignas, né, para que você não caia numa cilada, numa furada aí financeiramente.
Então, busque também aí, quando for para tomar uma decisão ou até se aprofundar sobre um tema, tente buscar fontes que você sabe que realmente tem aí um embasamento, tem uma segurança das dicas que estão sendo dadas. Pegando um pouco dessa linha, né, e até eu sei que você também tem mentoria para mulheres e tudo. Quando a gente pega o brasileiro médio, ou que está começando a se bancarizar e tudo, quais são os erros que ele comete, né? Quais são o que falta de conhecimento financeiro ou consciência de uso de crédito? O que é mais comum e aonde que eles acabam escorregando? O primeiro ponto, né, é a pessoa achar que ela tem uma capacidade infinita, né, de compras de crédito. Aqui um ponto é bastante claro, né? A capacidade de você comprar, buscar recursos, ela acaba sendo bastante diversa, né? Então, a pessoa ela pode de um dia para outro tomar uma decisão errada e, de fato, comprometer um patrimônio que ela estava construindo aí praticamente em toda a sua vida, né? Então, as escorregadas é agir por impulso, por emoção, né? Então, assim, não parar para pensar o que isso vai trazer de ônus para você conseguir cumprir essa obrigação financeira que você está adquirindo. Outro ponto é a pessoa não parar para entender a sua capacidade financeira, achar que tem uma capacidade maior do que ela pode. Existe até uma resistência, tá? Quando a gente olha a população brasileira, que é bastante interessante. Quando as pessoas elas se deparam aí com um desejo e vão assumir uma grande quantidade de prestações, ela fala, não, legal, eu posso pagar, vamos lá, né? A decisão é muito rápida, né, em assumir dívidas. Quando você entra com essa mesma pessoa e fala, olha, você tem um salário aqui, está tendo uma sobrinha, vamos aplicar? Vamos lançar aí, né? Vamos fazer uma previdência, né? Para quando você aposentar, você conseguir, né, ter recursos para ter uma qualidade de vida. A pessoa fala, não, peraí, isso não tem risco, né? E ela demora muito para decidir fazer sua reserva financeira. Então, é a pessoa se conscientizar que numa tomada de decisão, tão importante quanto adquirir, né, um bem aí de forma consciente, é também traçar uma estratégia, um plano para ter a sua reserva financeira. Então, as pessoas, elas escorregam muito quando elas tomam decisões rápidas, impulsionadas pelo prazer da compra, pela emoção, né, do momento e sem olhar muito para o futuro, o que pode acontecer, que tipo de compromisso está assumindo e que tipo de futuro ela está construindo para a sua vida, né? Não dá para a gente viver como se não houvesse amanhã. Né? As pessoas elas estão tendo cada vez mais qualidade de vida e estão durando mais, né? Estão aí envelhecendo, a população brasileira está se tornando idosa, então você tem que pensar mais à frente e considerar como que eu vou chegar na minha vida futura, né, com a minha capacidade financeira? Eu vou conseguir sobreviver? Eu vou ter qualidade? Eu vou conseguir viajar, tal? E um ponto importante também muitas pessoas elas acham que elas só vão ser felizes financeiramente quando tiver salários altíssimos e se não tiver salário vai viver a vida toda endividada. Mas a grande questão aqui eu diria que o salário, né, a sua renda mensal é importante, mas ela não é suficiente para assegurar a sua qualidade futura financeira, né? E a gente tem casos muito evidentes disso que eu estou falando, que tem, por exemplo, profissionais que durante um período da vida têm aí acesso a uma renda financeira alta.
E aí, quando corta isso, né, a realidade muda, ela passa a ter aí um nível de pobreza menor, maior do que uma pessoa que viveu na classe média com salário, que economizou, que construiu para comprar sua casinha, né? Então, a grande questão aqui é para não cair em ciladas financeiras, é você trabalhar com o seu dinheiro pensando no hoje, como que você consegue, né, ter uma qualidade de vida hoje, mas também o que você pode fazer para ter reservas suficientes para suportar o amanhã. Né? Então, essa é uma questão que as pessoas, elas muitas vezes caem em cilada pela emoção, né? E por não pensar no futuro. Tá, então deixa eu ver se eu peguei todos os pontos aqui, né? Tem o primeiro que é uma questão de ter consciência do que está fazendo. Então a pessoa vê o dinheiro disponível na conta, tem a falsa impressão que aumentou o poder aquisitivo. Sim. E na hora que consome, não percebe que vai ter uma contrapartida de pagamentos mensais lá na frente que pode se arrepender. Né? Isso. Segundo, o dinheiro estando lá disponível, você está muito mais propensa para fazer uma compra por impulso do que fazer uma compra racional. Exato. Né? Tem toda a questão de você não ter a reserva de segurança, né? Uma reserva de liquidez, de emergência. Sim. Né? E outro ponto que você falou é que você entender o teu ciclo de vida profissional. Então, acho que caso do jogador de futebol que são uns 20 anos de ali, janela, ou um médico que, sei lá, tem uns 40 anos, e ele vai bater um pico de ganho, né? E depois vai cair. E se eu gasto sempre proporcional ou acima do que eu estou ganhando, eu nunca vou acumular e em algum momento eu vou ter esse descasamento. Essa queda, né? Essa queda de padrão de vida, né? Você vive num patamar muito alto e depois não consegue manter, né? E aí, quando você trabalha com mulheres para passar um pouco dessa consciência ou educação financeira, como que você faz isso, né? Como que é o processo? Porque é um problema que eu vejo assim, que a gente não aprende isso na escola. Exato. A própria população, se você pegar a quantidade de brasileiros que são analfabetos funcionais, né? Que não têm o hábito de ler, de estudar e tudo. Por outro lado, tem muito acesso à mídia social, mas às vezes a informação também ela não está bem filtrada e você acaba tendo incentivo, de pessoal que acha que está investindo onde? Eu não estou investindo nos bets, né? Então, assim, como que você trabalha isso? São dois pontos, né? E aí eu vou falar primeiro sobre a educação financeira nas famílias, né? E eu venho de uma família que em casa, né, quando eu era criança, não se falava de dinheiro, né? Aí se eu falasse pro meu pai, quanto que você ganha? Deixa eu ver aqui se bate com as contas do mês, né? Era assim, uma bola, né, que você não podia entrar. E eu fui aprendendo, né, a fazer a gestão financeira com subidas, descidas, né, com picos e vales que eu tive na minha vida. E isso, a gente vê que historicamente os adultos, né, de hoje, eles são mais imediatistas, querem soluções, querem ter o prazer, né, de conquistas muito rápido, né, porque não teve aí todo esse aculturamento. É um desafio na sociedade que tantas instituições como B3, né, CVM, vêm trabalhando para apoiar e até Banco Central, as escolas vêm introduzindo a educação financeira nas escolas para que as crianças até sensibilizem seus pais, né, sobre esse grande desafio de você ter decisões aí estruturadas financeiramente, né? Então, a educação financeira, de fato, é um desafio no sistema financeiro brasileiro.
já reconhecido, que está sendo trabalhado, inclusive o MEC aí reconhecendo a necessidade de entrada desse tema nas escolas, né? Mas com ainda como introduzir uma educação financeira, se eu acabei de falar que não é matemática, isoladamente matemática, é comportamental. Qual é a disciplina para impulsionar que ele saiba fazer contas, mas ele saiba entender o seu comportamento, né? Se ele está sendo impulsivo, se não está, para dar uma segurada na onda e saber lidar com a situação. Então, isso realmente está sendo trabalhado no sistema financeiro, reconhecendo que a educação financeira tem que ser trabalhada desde a criança até o adulto, né? E falando da mentoria, eu tenho um trabalho voluntário para impulsionar mulheres no mercado de trabalho, né? E impulsionar mulheres no mercado de trabalho vai desde a educação financeira, mas também com a capacidade dela se reconhecer como profissional, com as suas qualidades, né, soft e hard skills, para que ela consiga se posicionar, ela consiga mostrar seus valores e adquirir aí a capacidade de alcançar novos patamares profissionais, né? Então, além do equilíbrio financeiro que a mulher precisa ter, ela tem que ter uma sensatez, ela tem que ter um equilíbrio profissional para conseguir tanto a evolução quanto o posicionamento necessário. Esse projeto que eu participo, né, de voluntariado de mulheres, eu já participei mais ou menos de uns 10 programas, né? Então eu peguei vários cenários, peguei mulheres em situações aí muito devastadoras, com um relacionamento totalmente doente com seu chefe direto, né? O chefe colocando aí que ela não tinha capacidade de nada, e aí trabalhando com uma consciência, né, dela se reconhecer como pessoa, se reconhecer como profissional, buscar avanços profissionais, não ficar estagnada. Uma das mentoradas, ela voou alto, né? Tá até fora do país trabalhando em empresa, tal, já assumiu o cargo de chefia. Então, tudo que nós estamos falando agora, né? Tanto da parte de educação financeira como ascensão profissional ou evolução profissional da mulher, a gente tem que virar a chavinha, né, mental, e reconhecer quem eu sou, né, qual é a minha capacidade e como eu posso desenvolver para alcançar maiores patamares, né, tanto na vida financeira, quanto na vida pessoal, quanto na vida profissional. A gente falou muito aqui das pessoas que talvez tenham uma formação, menos carga horária de formação escolar e tudo mais. Mas assim, você consegue explicar aí, ainda sobre essa ótica também de comportamento, né? Eu percebi assim, trabalhando para bancos, né, durante muito tempo, que os bancários também, eles acabam tomando crédito. Eu sei que não pode ficar inadimplente, mas eles acabam tomando mais crédito do que deveriam, né? Por que isso acontece, né? O que está por detrás? Jorge, isso é de fato, né, um ponto de atenção, né? Poxa, os bancários, né, estão tomando mais crédito, mas é aquele ponto de ter recursos, né, muito fáceis, né? O bancário, ele está dentro de uma instituição financeira, ele tem acesso, eu diria, né, de forma mais simples, mais rápida a crédito, e de fato a gente vem percebendo que quando a gente fala de uma população geral, inclui-se os bancários, né? Os bancários, eles também têm que passar por esse processo de aculturamento, de educação financeira. São pessoas que vieram, né, de uma família que não se falava de dinheiro, eles procuraram se aperfeiçoar,
né, em várias linhas de atuação profissional, mas esqueceram, né, ou até não desenvolveram tanto a própria gestão financeira. Então, como eu falei, o sistema financeiro ele está em plena evolução com relação à educação financeira, e isso se aplica a todas as classes, né, profissionais, inclusive bancário, né, ter aí uma maior conscientização e buscar a orientação necessária e o planejamento necessário para conseguir colocar o carrinho nos trilhos, né? Então, como eu falei, isso é histórico, né? É um problema no Brasil que não se falava, não abordava nem em casa, nem fora de casa, e as pessoas muitas vezes achavam que era uma simples conta. E eu acabei de falar aqui distúrbios comportamentais, né? Que levam a pessoa a buscar prazer rápido, isso em todas as linhas, inclusive bancários, né, que agora tem que entender, fazer seu planejamento e orientação financeira, e com isso a Febraban, os bancos estão trabalhando nesse processo também de aculturamento dos seus profissionais para que estejam cada vez mais capacitados para a sua gestão e para apoiar aí todo o sistema financeiro. Uhum. É que nem médico, né, consumindo também. Você tem que ter uma alimentação saudável com um cigarro do lado e um copo de Coca-Cola do outro, né? Mas aí, voltando aqui para o ponto, eu entendi também que essa questão da cidadania financeira, ela ficou muito mais forte a partir assim, de 1 ano e meio atrás, né? E aí tem todo um caráter também regulatório. Isso. E aí a pergunta, assim, normalmente, se eu vou ter que trabalhar isso, possivelmente eu vou dar menos crédito, né? Ou possivelmente eu vou dar crédito de um produto que vai ser menos rentável para a organização, né? Porque normalmente toda vez que vem, a gente trabalhou bastante com regulação, toda vez que vem regulação você tem que falar como é que eu interpreto essa regulação para no final sair um projeto onde todo mundo seja beneficiado por esse processo. Aí levando nessa linha, né, como é que os bancos veem essa regulação não como algo que possa limitar crescimento ou rentabilidade, mas que possa impulsionar, né? Qual é a leitura que não só o Bradesco, mas a própria Febraban tem desse movimento? Como você falou, o próprio Banco Central instituiu a regulamentação, Resolução 8, né? E o grande objetivo do Banco Central foi passar uma régua, né? Ter uma linha aí mínima para as instituições atuarem. E essa regulamentação, ela não dá a receita do bolo, ela não fala, você tem que fazer isso, isso e isso, né, para que seja cumprido. Ela traz grandes linhas, né, de atuação. O que ela fala é que as instituições financeiras devem estabelecer medidas de educação financeira para os seus clientes, né? E essas medidas, elas têm que ser personalizadas, reconhecer comportamento financeiro do cliente, ter modelos, né, adequados a esses comportamentos, tal. E você falou, puxa, mas aí quando você começa a considerar tudo isso, vai ter uma redução de liberação de crédito, né? Porque os requisitos ficam tão grandes. A intenção não é essa. A intenção é que tenham créditos mais adequados àquele momento, àquela situação que o cliente está, né? E que não tenha mais recusas, tal, mas sim um movimento aí, eu diria, adequado, né, ao que tem que acontecer. Quando a gente olha os países que estão mais avançados, né, com todo esse conceito de saúde financeira, a gente vê que eles passaram a ter resultados, os bancos passaram a ter resultados mais sustentáveis e também uma base de clientes mais fidelizada
né? E mais aí satisfeitas com a organização. Mas por que isso? Porque a interação entre instituições e cliente, ela passou a ser mais clara, ela passou a ser mais personalizada, mais num papel de consultoria com as pessoas, né, um apoio aí nas decisões, mas é claro que a pessoa ela tem que ter capacidade de tomar a sua decisão, né? Não é o banco, não é a instituição que vai tomar por ela. Mas num pacote geral, né, quando a gente olha o desafio de estabelecer um bem-estar, uma saúde financeira para um sistema, né, financeiro, aqui a grande questão é que desde a interação com clientes até o momento de decisão aí, tomada de decisão de crédito, o que a gente percebe é que passa a ser mais consciente, né, de forma mais estruturada, que no meio do caminho não tenha que rever aí, olha, a decisão que foi tomada, o crédito que você contratou, ele não cabe no seu bolso, né? Então, reduzir esses equívocos, esse nível de satisfação e ter maior aderência, né? Para que a pessoa ela consiga reverter cenários de crédito, cenários aí da saúde financeira, passe a ter uma ascensão. Então, no contexto geral, Jorge, esse movimento que está acontecendo, né, para se construir e melhorar a educação financeira no país, a saúde e bem-estar financeiro, ela tende a construir também um sistema financeiro mais eficiente e pessoas mais qualificadas com as suas decisões e mais satisfeitas com o que ela vem aí adquirindo nas instituições financeiras. Esse é o grande movimento, esse é o grande objetivo que se pretende alcançar. Então não existe um movimento para entrar numa recessão de créditos, recessão financeira, muito pelo contrário, é que eles aconteçam de forma estruturada e consciente, né, para que impulsos aí no avanço financeiro aconteça dentro do Brasil. Tá, você está falando assim que, então, um cidadão que consome crédito consciente, no longo prazo ele vai consumir mais e melhor, e o que não consome de forma consciente, o próprio não que você dá, você já está começando a educar ou criar um condicionante, porque se você não fizer isso, esse aí provavelmente daria problema de inadimplência lá na frente, né? Isso, a pessoa entendeu o porquê do não, né? Qual é o desafio, onde que eu tenho que melhorar. Então, é trabalhar também com essa classe, né? Que não está tendo acesso a linhas de crédito, né? Então, aqui o desafio é em todas as pontas, né? É o que já está dentro de um processo de crédito, o que está fora, como que ele pode entrar. E um ponto importantíssimo, Jorge, que vale a pena falar, que quando a gente fala, né, de um sistema financeiro saudável, não significa que as pessoas elas têm que juntar dinheiro, colocar no cofrinho, né, para conseguir adquirir aí o seu patrimônio, o seu bem, né? A gente tem um sistema financeiro robusto, né? Então, assim, linhas de crédito que estão disponíveis, tal, são linhas seguras. E a grande questão que está na mesa é que a pessoa ela deve, sim, fazer seus impulsos financeiros até para adquirir um bem e tal, mas de forma segura, que caiba no seu bolso, né? E é esse o grande desafio, né? Que a pessoa cada vez mais, se ela quer comprar um imóvel, para parar de pagar um aluguel e começar a pagar uma prestação de financiamento, que de fato ela faça, né? Dentro da sua capacidade financeira, que ela não se impressione aí, né? E pela busca do prazer, da satisfação, fala, putz, mas eu moro num apartamento de 2 dormitórios e eu posso financiar uma casa em condomínio fechado, com 5 dormitórios, não sei quantas suítes, e adquirir aí um financiamento que
apesar, né, de toda a avaliação de crédito, ela acaba se endividando muito mais, né? Porque tem cartão de crédito, tem... Então, é nesse contexto, né, que os movimentos eles aconteçam de forma mais estruturada e de forma que a pessoa ela se sinta segura e acabe se tornando aí um sistema financeiro mais seguro. Muito bom. E quais são as dicas financeiras que você dá para a audiência aqui do podcast? A grande dica, né, que eu sempre falo é cuide bem do seu dinheiro, né? Como você cuida do seu casamento. Então, você tem uma preocupação de não falar alto, né? Não insultar a pessoa que está do seu lado, não deixar ela infeliz. O mesmo cuidado tem que ter com o dinheiro. O dinheiro, ele não leva desaforo, ele não aceita. Se ele vai embora e não volta mais, porque muitas vezes quando a pessoa ela toma uma decisão, né, sem pensar, desestruturada, muitas vezes ela está comprometendo o patrimônio que ela levou uma vida para construir e depois ela pode não conseguir alcançar de novo. Então, assim, respeite seu dinheiro, cuide dele, tenha uma relação saudável, não tome decisões imprudentes, momentâneas aí que possa te levar numa frustração e uma separação definitiva com o seu patrimônio, né? Então, é essa dica que eu dou. E então, fazendo aqui o paralelo aqui com o casamento, e como é que você faz aí para multiplicar, né? Como que você usa também o crédito para gerar mais negócio, mais patrimônio? Casamento tem um ponto importante, finanças em casal, né? É possível, né, ter finanças saudáveis e tal. E eu, assim, até falo por mim mesma, é totalmente possível, né? Você tem que ter transparência na relação. É importantíssimo vocês terem objetivos em conjuntos, mas também ter consciência que são indivíduos, né? Você pode ter um desejo que a outra pessoa não tem, então, assim, ter uma reservinha para conseguir nutrir aí pequenos desejos tal, mas caminharem juntos, terem papos francos, né, conversas aí muito próximas e sempre tem um que segura mais que o outro, né? Um que é mais prudente. Jorge, eu passei até, né, por uma reforma de casa. Teve um case aí que vale a pena falar, que assim, eu sempre me considerei uma pessoa organizada financeiramente, né? Mas quando eu conheci meu marido e a gente compramos uma casa, a casa quase demoliu toda para a gente reconstruir ela, ele fez uma planilha, né? Considerando toda a despesa com a construtora e tal, e ele fez uma planilha considerando reserva financeira, que ele falou, não, obra sempre acaba escapando uma coisa ou outra, né? E a gente ia trocar o piso da casa inteira, né? Aí a gente foi numa loja de construção e quando eu entrei na loja, sabe quando todas as luzes apagam e só fica uma num porcelanato lá da frente, né? Eu falei, é esse que a gente estava procurando, um porcelanato lindo. Aí ele falou, nossa, realmente é bonito, mas o valor dele, né, tá acima do que a gente estava esperando. E aí eu falei, não, mas é só um pouquinho assim, mas vai dar tal. Aí ele falou, não, tira uma foto do porcelanato, vamos para casa conversar. E eu até fiz uma selfie, né, eu com porcelanato lá tal. Quando a gente chegou em casa, ele multiplicou pela metragem que tinha que colocar, não só ultrapassava o que a gente tinha calculado para o porcelanato, mas também invadia a reserva financeira. Então, se eu tivesse comprado aquele porcelanato, eu não ia conseguir terminar a obra da casa, né? E aí depois até procurei e consegui encontrar um mais barato e parecido, né? Então, casamento é isso, né? Quando a gente fala em finanças de casal, é até ter o lado mais prudente, né? De segurar, falar, não, peraí, você está indo pela emoção, vamos segurar a onda. E a outra pessoa não se sentir insultada, falar, não, pera, se ele está falando para
parar para pensar, vamos parar para pensar, né? Então, é isso, é ter essa cumplicidade, é confiar um no outro, né? E buscar os melhores resultados com toda essa parceria. Porque casamento é uma parceria, é uma sociedade que você faz. É sério isso, né? Então, leva a sério. Muito bom. A gente tem aqui, né, patrocínio aqui, né? Ser escritor, ter vários livros, né? Esse daqui, Brevidades, é uma antologia de contos. Nossa, né? Então, que eu fui legal! o editor da obra, tem conto meu também. Né? Que ótimo! Nossa, vou ler com certeza. Muito obrigada. Obrigada, Jorge, Nada. foi muito bom. Patrícia, para quem quiser entrar em contato com você, tiver algum ponto e tudo, Tá. como é que te encontra? Eu estou nas mídias sociais, né? Eu tenho o Instagram, LinkedIn, aí assim, eu posso depois deixar e você deixar nos Uhum. contatos, né? Mas pode ficar à vontade, né? Então, quem Estou quiser, disponível. é só ver aqui no link aqui embaixo, vai ter Isso. o contato. Né? Aham. E para você que está acompanhando a gente aqui no podcast, né? Você que é um consumidor de crédito, né? Então entender um pouco, ter essa consciência é fundamental. Ou para você que é um gestor de crédito, como que você lida, como é que você identifica esses padrões, esses perfis. Porque no fundo, se você der o crédito certo, você vai ter mais negócio, você vai ter mais lucratividade e vai ter menos perda de crédito. Vai ter uma carteira muito mais resiliente, principalmente durante muito mais tempo. Né? Então fica a dica, compartilha, segue a gente aqui no canal. Patrícia, muito obrigado. Eu que Hein? agradeço, Jorge. Obrigada.